Agora que você já assistiu o documentário que mostra as aparências enormes entre o mitraísmo e o cristianismo e já tirou suas próprias conclusões, eu gostaria de assistir novamente e agora, parando o vídeo passo a passo e colocando a minha visão dele. Para início de conversa, você vê que é uma produção da RAI, a maior televisão da Itália. E assim sendo, logo de início você vai observar que o apresentador tenta nos induzir a uma confusão, quando ele começa a abordar aspectos verdadeiros sobre o que ocorreu em respeito ao Salvador que morreu por nós há 2000 anos atrás. Isso no início do vídeo, onde ele fala em nascimento de uma virgem, tem a ver com o nosso Salvador. Batismo, não exatamente o das águas, mas o batismo da morte, que Paulo diz que é o verdadeiro batismo, e também de vida eterna. Esses 3 pontos têm a ver com o nosso Salvador. Mas você vai observar que durante o transcurso do vídeo, ele inclui vários elementos que têm a ver com o cristianismo de Constantino, mas que não tem nada a ver com a realidade de 2000 anos atrás, em que o nosso Salvador morreu por nós. Mas para que introduza a sua mente a uma linha de raciocínio verdadeira, ele começa abordando um aspecto real do que aconteceu e vai misturar mais adiante com os fatos fictícios do cristianismo de Constantino, que hoje é seguido pelo catolicismo e pelo protestantismo, principalmente. Vamos assistir ao início do documentário. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que de alguma forma nos soam familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam a um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Isso lembra o cristianismo. Mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada no papiro grego no IV século por grupo de fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. Se o cristianismo talvez parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Roma, primeiro século depois de Cristo, 25 de dezembro. Em um templo no subsolo, um grupo de fiéis tem a intenção de celebrar uma importante cerimônia religiosa. No altar, o sacerdote parte o pão e oferece o vinho. Ritual como esse, desde muito tempo em toda a Europa, fala de irmandade, solidariedade e de um Salvador que faz milagres e anuncia a vida eterna a seus seguidores. Você prestou bastante atenção. O narrador disse que no altar o sacerdote faz o ritual do vinho e do pão. E esse ritual é o que lembra a partilha e a vida eterna. Esse ritual é o ponto-chave do culto mitraico. Você não vê isso acontecer da mesma forma todas as vezes que o sacerdote, que também é chamado como padre no catolicismo, eleva a hóstia e o cálice de vinho e faz essa consagração? Por acaso não é também o que ocorre de período em período na Santa Ceia do sistema religioso protestante? Não é coincidência do mitraísmo com o cristianismo. Na verdade, o cristianismo é
O mitraísmo, que sempre foi oculto, sempre foi secreto, como veremos adiante. O catolicismo e o protestantismo apenas mantêm secretamente o mitraísmo, porque, ao longo de sua história, ele sempre foi secreto e ainda hoje está oculto no sistema religioso católico protestante, o cristianismo de Constantino. Lembra muito a missa do Santo Natal, mas tem alguma coisa estranha. O sacerdote pega os dois objetos do ritual e, ao mesmo tempo, no templo, aproxima-se um animal, o touro, o animal santo do deus Mitra. Estamos empreendendo uma surpreendente viagem a uma Roma antiga ainda pouco conhecida. Vamos assistir a um culto que louva um santo, um deus pouco conhecido, o deus Mitra. Um deus jovem e bonito, com uma coincidência realmente muito particular com o cristianismo. Na verdade, são muitas coincidências e, com o tempo, chegou-se à conclusão de que Deus Mitra é o próprio Jesus Cristo. Que o Deus Mitra é o Deus Jesus Cristo, disso eu particularmente não tenho nenhuma dúvida, eu tenho a certeza, porque o Deus Mitra é cultuado de uma forma e o Deus Jesus Cristo é cultuado da mesma forma, exatamente da mesma forma dos cultos mitraicos. Agora, aquele que morreu por nós há 2000 anos atrás não pediu culto para si em nenhuma passagem da Escritura. Eu desafio qualquer pastor, teólogo ou professor me mostrar a passagem em que o Salvador nos pediu para cultuar a Ele. Ele chega a dizer que não aceita louvores do homem. E isso está escrito, e eu mostro para qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer professor de teologia. Assim sendo, esse tipo de culto mitraico, ele tem tudo a ver com o cristianismo, tem tudo a ver com o falso Deus Jesus Cristo de Roma, o Deus grego-romano, mas não tem nada a ver, certamente, com aquele que morreu pelos nossos pecados e delitos há 2000 anos atrás. O culto mitraico, que se pratica hoje no cristianismo, do catolicismo e do protestantismo, na sua essência, é exatamente o mesmo culto, com a mesma prática, ou as mesmas práticas que eram feitas em favor do Deus Mitra, ocultamente em Roma, e que hoje está oculto no protestantismo e catolicismo. Aquele que morreu por nós há muito tempo, ele nunca nos pediu para celebrar a ele, ou trazê-lo à memória, com a cumilança de pão e suco de uva. Ele falou, foi bem ao contrário disso, que o exemplo que ele deu foi o de repartir e não o de comer, porque tudo que o homem come sai pelo ventre, e o mal é o que sai da boca do homem. Muito mais sobre isso tem nos DVDs da Sã Doutrina, você pode pesquisar e também ler linearmente a própria escritura que está na Bíblia. Vamos continuar assistindo porque você já está vendo que o documentário é muito bom, pois demonstra realmente as características inerentes aos dois cultos, o mitraico e o cristianismo, de que, volto a dizer, não tenho dúvidas de que se trata da mesma coisa. Agora, você repara muito bem, e vai reparando que não tem nada a ver com aquele homem que morreu há 2000 anos atrás por nós no madeiro. As primeiras histórias documentadas surgiram em 68 d.C., mas o nome do deus Mitra é muito antigo, já conhecido há muitos séculos antes de Cristo. Na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, e também provas foram encontradas na escultura extraordinária de mármore que vem da Cidade Velha. A escultura de Mitra foi achada na Cidade Velha, uma cidade não muito particularmente rica em monumentos mitraicos.
porque em apenas 2 únicos lugares foram encontradas esculturas mitraicas, São Budi e Sutre. A escultura foi encontrada escondida, como sempre acontece, debaixo de materiais de pouca qualidade, e fora transportada como material clandestino. E mesmo com a repercussão que causou, sabemos muito pouco sobre a criação da religião mitraica. Sabemos que se tratava de um ritual e circulava de modo secreto, pouco esclarecedor a sua origem. O primeiro grande estudioso mitraico, o belga Francis Caimon, hipotetizou uma ligação com o antigo culto da Pérsia, mas a tese não é conclusiva. Foi dito que esse encontro com as antigas tradições do Irã e também a tradição grega romana, principalmente grega, vieram da Ásia Menor. Segundo outros estudos, Roma seria a sede de onde vem esse culto religioso. O que aumenta particularmente o interesse a essa religião é que muitos viram uma surpreendente analogia com o cristianismo. Em pouco tempo, os Mitrei, templo dedicado a Mitra, foi difundido em todo o Oriente Médio, até a Grã-Bretanha. A religião mitraica anuncia a justiça, a solidariedade e irmandade, juramento que faziam os soldados da antiga Roma. Você está assistindo a esse documentário que foi produzido pela Itália. E logo no início eu disse, pelos pais da criança. Por quê? Porque o cristianismo surgiu na Itália com Constantino. Quando fala-se em cristianismo, não está se falando do modo correto de agradar ao Criador e àquele, seu filho, que morreu pelos nossos pecados há 2000 anos atrás, não. Fala-se no cristianismo que Constantino criou. Muitos detalhes sobre isso você assiste no DVD A Bíblia é Bíblica. E eu creio que você não pode perder esse documentário, você tem que assisti-lo, para você compreender melhor ainda esse vídeo que, ora, você está aqui comigo acompanhando. Agora, o narrador nos diz que era um culto secreto. E ele continua sendo secreto, enrustido dentro da farsa de um cristianismo voltado para o Salvador que morreu por nossos pecados. Mas, na verdade, trata-se exclusivamente do culto a Mitra. Aquele, o nosso Salvador, ele andava em meio a prostitutas, pecadores, publicanos, não fazia acepção de pessoa e não vivia separado. O culto mitraico separa as pessoas. Fala que quem não é irmão não pode namorar, não pode casar, não pode conviver e talvez nem cumprimentar quem não é irmão da mesma igreja. Eu estou falando a sua língua, o seu idioma. Quem não pertence ao mesmo credo do protestantismo não se relaciona muito bem com pessoas que não são do mesmo credo, porque os vê como imundo. E assim praticam uma fraternidade local. A crença do protestantismo é de que a congregação não é como está na Escritura, em que o próprio Salvador, a todos, em todos os lugares, congregou em o mesmo corpo, a saber, o corpo dele, que nós chamamos de igreja, mas que o original é o Holial. Então, assim sendo, o sistema protestante que você conhece, neste aspecto também, é muito parecido com o mitraísmo, que fala de fraternidade e de irmandade. Você faz parte da mesma denominação, você é meu irmão, a você eu dou a paz do Senhor. Você é protestante, também eu dou a paz do Senhor. Você é ímpio, porque para eles ímpio não é quem não tem piedade, como está na Escritura. Ímpio é quem não é da sua mesma religião. E a esses, eles mantêm uma certa distância, exatamente como o que predica o culto a Mitra. Mais uma semelhança entre o cristianismo, e neste caso, muito especialmente o cristianismo protestante, com a religião mitraica, e que não tem nada a ver. Podemos dizer até que é o contrário do que o Salvador nos ensinou. Ele dizia, os doentes precisam de cura, e é até esses que você deve ir. O sistema
templário de Mitra, o deus Sol romano, o deus Sol invicto, o Baal lá da Mesopotâmia, o mesmo deus Sol, diz que este culto é feito para pessoas que se reúnem numa congregação de ajuntamento e que eles são separados, apenas eles são salvos, apenas eles são povos do Deus, apenas eles são os que vão herdar a vida eterna. Você não vê muitas semelhanças com o que prega o protestantismo? Vamos seguir assistindo.